Boa tarde, galera. Aqui é o William Fidêncio, corretor de imóveis da Lago Azul Imóveis, especialista em condomínio Lago Azul. Tô aqui na quadra Q hoje, bem em cima do lote Q12. Para mim, esse é o lote mais bonito que nós temos no Lago Azul aqui, né? É um dos mais bonitos. Eu gosto bastante desse lote, inclusive é um lote que eu gostaria de adquirir para mim, para eu construir a minha casa, para morar com a minha família aqui, né? E é um lote bem bacana, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse lote, da exclusividade dele e do diferencial. Parecem frases clichês, né? Mas eu vou justificar tudo e vou explicar o porquê dessas características. Então aqui eu tô no meio do lote, né? Essa placa aqui ela identifica exatamente o meio do lote. Ele não está muito bem demarcado, porém eu acredito que ele seria dessa estaca aqui até essa estaca aqui. Como eu disse, é um lote que eu gosto bastante. Ele tem uma vista aqui, vai ter uma vista livre aqui para esse morro, que é o Morro do Ipanema, né? Para quem não conhece, já falei algumas vezes aqui, mas seria legal dar uma pesquisada sobre a história do Morro do Ipanema. Aqui o campo de golfe, né? Toda a quadra Q ela é voltada para o campo de golfe. Lá em cima, ele vem de lá de cima, né? Vem lá daquela direção. Aqui nessa quadra eu tenho disponíveis os lotes do 1, que é um mega lote muito bonito também, até o 6, e depois o lote Q, o lote 12, desculpa. Então aqui, buraco 12 do campo de golfe. Então aqui eu estaria mais ou menos no fundo do lote, né? Mais ou menos eu estimo aqui que seria a piscina, né, da casa, e a frente dele tá para lá. Ele é um lote de 1.250 metros. Ele é um pouco, tem um declive, né, da rua até o final dele ali. Porém, isso às vezes você vai gastar um pouco mais na parte da infraestrutura da casa, né, na parte de construção. Porém, tem algumas vantagens, né? E uma delas é a vista que você vai ter quando estiver na janela do seu quarto, na sua sala. O conceito aqui, como eu já expliquei em alguns vídeos, o conceito do Lago Azul é ter as casas voltadas para o fundo, né? Então você vai construir a parte social, assim, para convidar os amigos, né? Para fazer um churrasco, fazer uma festa, alguma coisa, e você vai colocar toda essa parte social para a parte do fundo, né? E a privada também, vamos supor que seja uma casa, um sobrado aqui, né? Então aqui ficaria bem mais alto a parte dos quartos, então teria uma vista bem legal e uma vista livre para aquela direção ali também. Deixa eu ver se eu consigo tampar o sol aí um pouquinho aqui. Aí, uma vista livre para lá, porque a gente precisa contar com os recuos das casas. As casas que estão para esse lado aqui da quadra W, elas estão mais baixas, então você vai estar aqui num lugar um pouco mais alto. Por mais que a pessoa, né, que o seu vizinho aqui coloque uma cerca viva, né, porque no Lago Azul não pode murar, né, não pode ter muro nos lotes, entre um lote e outro, existem os recuos. Então uma boa parte desse fundo aqui, onde a gente está vendo que não faz parte do lote Q12, vai ficar livre por causa dos recuos, assim como no próprio lote Q12 existe uma parte aqui por causa dos recuos que vai ficar livre. Então é uma vista garantida, certo?
Então essas são as características desse lote que os fazem ser exclusivo. É um lote onde está praticamente num final de rua, né? O final de rua é próximo àquela árvore, um pouquinho mais, que é um pouquinho mais para cima, né? Essa árvore aqui, aí um pouquinho mais para cima ali tem o cul-de-sac, que é o final da rua. Então o movimento aqui vai ser só trânsito local, né? Das casas que vão estar por esse pedaço aqui. E é por isso que esse lote é tão especial. Tanto que os lotes um pouco mais acima aqui, que são os lotes 11, 10, 9, 8 e 7, já foram vendidos. Então esse daqui ele tá mais profundo, vai ter mais privacidade e para mim ele tem uma vista melhor. Aí você fala assim, mas então por que que o pessoal comprou mais para cima e não comprou esse? Talvez porque não tenham conseguido enxergar o que eu enxergo, né? Nenhuma pessoa é igual, então tem pontos de vista e opiniões diferentes, né? Na minha percepção, esse lote é especial por causa disso. Então, na medida do possível, eu vou gravando mais vídeos para vocês aí. Muito obrigado, até mais.